Bem-vindos, alunos da terceira série. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, vamos ver sobre o pós-impressionismo, parte número 1. Vamos ver brevemente o início do movimento pós-impressionista, também conheceremos um pouco da obra de Cézanne e Serrault. O que a gente vai ver? A gente vai ver que já existia uma estética chamada impressionismo. Essa estética ela tinha certas regras, mas ela dava muito essa questão da interpretação do que se via. Quando surge o pós-impressionismo é quando vários artistas eles não entravam mais na estética que estava como padrão, mas eles começaram a fazer uma pequena transformação. Eles começaram a ter a liberdade na cor e a liberdade de observação. E essa liberdade vai fazer com que eles deem exatamente a base daquilo que a gente vai conhecer como arte moderna, que vão ser, consequentemente, vão acontecer através das vanguardas europeias. Então isso vai ser exatamente a grande virada, a ponte entre, vamos colocar, o impressionismo para a arte moderna, esse pós-impressionismo. Então, vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente poder ficar com foco nessa aula agora. Pergunta número 1. Sólidos geométricos podem construir uma paisagem? Você acha que eu posso construir uma paisagem usando cones, cilindros, esferas? De repente eu posso transformar isso numa paisagem? Segunda pergunta. Pontos podem compor formas e cores numa pintura? Outra pergunta. Vocês acham que de repente se eu pegar um monte de pontos e espalhar como se fossem pequenos pixels, eu posso formar imagens complexas com cores e nuances? Essa aula vai provar que sim. Vamos lá. Pós-impressionismo ocorreu na França em torno de 1880 a 1905, termo criado por Roger Liot-Fry, numa exposição em 1910, os artistas não se encaixavam na estética da época. Tivemos vários participantes tais como Vicente Van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne e Georges Seurat. Então, em 1910, nós tivemos uma exposição em Londres, e nessa exposição, esses artistas, eles não se enquadravam exatamente naquilo que a gente conhecia como impressionismo. Então, com isso, eles colocaram essas suas obras lá, e esse crítico de arte, o Roger Eliot, ele olhou aquilo e falou assim, não, mas esse pessoal, eles não estão destoando com o restante, eles são pós-impressionistas, eles não estão nesse momento. E esse pós-impressionista foi uma questão de atenção, acabou pegando como um movimento, então acabou pegando como nome para essas pessoas. Então isso foi caracterizado com pessoas que estavam fora da estética expressionista e pessoas que tinham uma ramificação diferente estética naquele momento. Então vai dar uma grande inovação na questão de visual. Então nós temos aí dividido em 4 grupos. Essas pessoas foram aquelas pessoas que nem falei para vocês, aquelas pessoas que vão traçar o fundamento daquilo que a gente vai conhecer como vanguardas europeias. Então nós já temos 4 coisas novas aqui. Nós temos o pré-cubismo, Paul Cézanne. Então aquilo que vai se tornar realidade através de Picasso, Paul Cézanne vai fazer um proto-cubismo, algo que vai acontecer antes do cubismo. Nós temos o pré-expressionismo, que é Vicente Van Gogh. Lembrando que o expressionismo vai surgir em 1905 lá na Alemanha, e esse holandês, Vicente Van Gogh, ele vai exatamente trazer isso, porque ele vai trazer aquelas cores contrastantes. O pessoal perguntava, Van Gogh, por que você pinta com essa cor? Ele falava assim, eu vejo essa cor. Então, quer dizer, era a interpretação que ele tinha da realidade. Isso vai se tornar expressionismo. E nós temos Paul Gauguin. Paul Gauguin vai ter o pré-fauvismo. Fauvismo é um movimento que não teve um fundador. O fauvismo aconteceu. Muitas pessoas chegavam para Gauguin e falavam, nossa, mas você tem uma pintura primitivista. Ele achava o máximo, falava, ai que bom, tenho mesmo. Ele se dizia um pintor rupestre, ou seja, ele colocava cores puras, ele colocava aquele contraste, ele achava que o confronto da realidade nua e crua, não tão trabalhada, mas trazendo esse contraste forte, é aquilo que importa. Quando ele teve esse período no Tahiti, ele fez exatamente isso. Ele começou a colocar as formas simplificadas e as cores bem abusivas, porque ele queria que mostrasse essas cores. Muitas vezes ele deixava o sombreado de lado, porque para ele não era importante. Era importante a sensação que ele dava pela cor e a forma que ele representava. Por isso que ele se torna pré-fauvismo. Lembrando vocês que Henri Matisse, ele foi um grande fauvista. E nós temos o divisionismo. Divisionismo, por que eu coloco divisionismo? Porque o próprio Serrault e o próprio Dignac, eles não gostavam do termo pontilhismo. Nós, população, apreciadores de arte, que acabamos apelidando de pontilhismo. Mas divisionismo é exatamente o uso de pontos para fazer uma concepção. Eu vou colocar Paul Signac e Georges Seurat como precursores exatamente desse pontilhismo. Até hoje não sabe propriamente dito qual dos dois que inventou. A maioria dos historiadores coloca como o Seurat o próprio inventor do pontilhismo. Alguns colocam como o Signac, a gente não tem um consenso, então eu não posso dizer para você quem foi quem. Eu sei que os dois foram os precursores e iniciaram em um movimento chamado neo-impressionismo. Então nós temos o impressionismo
o pós-impressionismo e o neo-impressionismo. E, inclusive, o Serrault é considerado o primeiro pós-impressionista. Então, ele foi o primeiro que surge com uma linguagem diferenciada daquilo que a gente conhecia como impressionismo. Ele foi o primeiro que inovou. Então, ele é o primeiro desse povo aqui, foi o primeiro que teve a ousadia de fazer um estilo depois. Então, nós temos agora, pessoal, vamos fazer uma perguntinha só para fixar o que a gente viu até agora. Pergunta: quem criou o termo pós-impressionista? Acabei de falar. Coloque para mim o nome dessa pessoa, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal, manda para mim. Vamos lá. Agora a gente vai começar a ver as grandes figuras que estão nesse momento do pós-impressionismo. E nós temos duas emblemáticas. Vamos falar primeiro sobre Cézanne. Paul Cézanne, em 1839 1916, artista francês que se inspirou em Eugène Delacroix. Lembrando que Eugène Delacroix foi a grande figura do movimento romântico. Lembrando que a pintura romântica é aquela pintura estilo Game of Thrones, estilo Avatar, aquela pintura que trazia aquelas paisagens paradisíacas, assim, grandiosas, muito culta à natureza, a questão das personalidades dos heróis, aquela coisa bem épica. Essa era a visão exatamente do romantismo, trazendo muito do patriotismo francês. Então ele se inspirou muito no Delacroix e mesmo assim, mesmo criticando sua primeira exposição oficial, que foi em 1863, no Salão dos Recusados de Paris, sempre buscou seu trabalho em simplificar a natureza através de sólidos geométricos, não seguindo a perspectiva as regras clássicas. Lembrando, por que ele participou do Salão dos Recusados? Porque, primeiramente, quando ele colocou a sua obra nos salões oficiais, ele não foi aceito, porque o salão oficial tinha muitas regras. Você tinha que ter aquela visão muito, vamos colocar, muito romantizada. Até mesmo aquelas pessoas que tinham aquela visão realista, que é o movimento depois do romântico, eles não eram aceitos nos salões oficiais. Nós temos a questão do Millet, a questão de Colbert, eles não eram aceitos. E o próprio Cézanne não foi aceito. Por quê? O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma pintura muito experimental. Ele começava a ver a natureza, uma simplificação. O que ele fazia? Ele usava os sólidos geométricos. Então, ele via uma árvore, ele via um cilindro. Ele via o tronco de uma árvore, ele via ele via uma árvore, ele via exatamente um cone. Ele via um tronco, ele via um cilindro. Ele via, de repente, uma copa mais arredondada, ele via uma esfera. Então, ele procurava simplificar. E muitas vezes, quando ele colocava, por exemplo, ele está fazendo a natureza morta, ele via um vaso, ele sabia que o interior daquele vaso ele é muito colorido, muito bonito. O que ele fazia intencionalmente? Ele distorcia a boca do vaso para que aparecesse a parte interna, ou seja, ele quebrava a regra da perspectiva. Então, as regras clássicas ele quebrava voluntariamente. Por quê? Ele queria mais a questão do sentimento da obra. Então, quando ele fazia a distorção de uma imagem, ele estava trazendo uma expressão mais forte, mas em detrimento às regras da perspectiva. Então isso não era aceito nos salões, por isso que ele foi no Salão dos Recusados. O Salão dos Recusados é aquelas pessoas que não estavam dentro da estética atual e esse salão era livre para todo mundo colocar o que quisesse. E Cézanne, como era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo, ele começou a fazer essa transformação da pintura, trazendo a expressão em detrimento à forma. Então nós temos que ele trabalhou várias séries como temas, como paisagens, cotidiano, banhistas, naturezas mortas. Um artista que trabalhou em Provença, que era exatamente na região da França, onde ele pôde se dedicar totalmente à pintura experimental. Foi inspiração para Henri Matisse e Pablo Picasso, que o apelidaram de o pai de todos nós. Ou seja, essa liberdade que ele dava na pintura foi reconhecida nas vanguardas. Quando Matisse, Fauvista, Picasso, cubista, viu a obra dele, eles falaram, nossa, esse cara é o nosso pai. Ele faz aquilo que a gente está procurando, essa liberdade. Lembrando vocês que ele pegava paisagem, cotidiano, banhistas, natureza morta. Banhistas tem uma obra de Courbet, que era um pintor realista, que ele começou... O que é o realismo? O realismo começou a pintar as pessoas pobres, uma coisa que não era colocada na pintura. E teve uma cena de Courbet de banhista, ele se inspirou nessa cena e ele começou a trabalhar com essa cena, que remetia também exatamente àquela coisa do renascimento, aquela coisa do corpo. Então ele começou a trabalhar muito com isso. Só que nisso, pode reparar nesse quadro aqui, Banhistas, ele não está preocupado exatamente com uma estrutura 7 cabeças e meia. Não, ele não está preocupado com a anatomia perfeita, mas estava preocupado exatamente com a emoção e o movimento dentro dessa obra. Então essa era a experimentação que ele procurava trazer. Então nós vemos que depois de muita experiência, ele fez sua primeira exposição individual em 1895 em Paris, onde conseguiu o reconhecimento público financeiro. Naquele momento, ele era até colocado como uma pessoa que ele fazia uma pintura que ninguém gostava, mas nesse momento que ele já estava com uma pessoa representando ele, e ele fez uma exposição individual, nesse momento ele conseguiu exatamente aquela coisa, nossa, conseguiu sucesso. Mas ele era uma pessoa que não gostava da grande cidade, não gostava da movimentação. Então ele preferiu não ficar em Paris, ele preferiu ficar na Provença, na sua povoado natal. Ele era isolado, ele tinha aquela coisa de ficar mais junto à natureza. Lembrando que, mesmo assim, preferiu trabalhar isolado em Provença, inspirado por Camille Pissarro, ele tinha o hábito de sempre pintar o ar livre. Pissarro era impressionista. Ele teve um momento que ele foi estudar em Paris, ele conheceu Claude Monet, conheceu o Renoir, conheceu o Pissarro, e o Pissarro ele teve uma ligação muito mais forte. E o Pissarro falava assim para ele, Cézanne, comece a pintar o ar livre, faça que nem nós.
E ele começou a pintar ao ar livre, tanto é que quando você vê a obra de Cézanne, ele tinha uma obra muito escura. E quando ele começou a pintar ao ar livre, a paleta de cores dele mudou. Ele tinha cores muito brilhantes. E nessa coisa de estar ao ar livre, ele começou a fazer mais simplificações da forma como ele estava colocando. Então ele começou a fazer uma inovação. E essa inovação estética deu a cara da que a gente conhece hoje como Cézanne. E aquilo que foi a paixonite lá do Pablo Picasso, quando ele olhou, que ele falou, não, isso preciso explorar. E foi esse o ponto inicial do cubismo que a gente conhece hoje. Nós temos aqui uma natureza morta, e nessa natureza morta pode ver o jarro. O jarro ele teria que estar um pouco mais inclinado, a abertura dele pela perspectiva, mas ele está diferente, ele está uma perspectiva diferente do resto do quadro. Por quê? A liberdade exatamente de expressão. Então nós vemos que, frase dele, ele sempre se comunicava com muitos dos seus colegas, através de cartas, ele coloca ali, reproduz a natureza em termos do cilindro, da esfera, do cone, o pintor tem um olho e um cérebro, os dois devem trabalhar juntos. O que ele falava? Ele falava assim, se eu tenho a geometria que ela pode me simplificar a forma, por que não utilizar ela? E ele fazia essa montagem geométrica e nisso ele simplificava aquilo que ele olhava. Por exemplo, esse quadro aqui que é jogadores de carta, esse quadro teve umas 3, 4 variações. Por quê? Ele pegava as próprias pessoas que trabalhavam para ele, ele posicionava as pessoas e começava a trabalhar exatamente com essa questão do visual. Mas ele procurava o quê? Simplificar. Ele procurava uma pincelada rápida, ele procurava uma expressão rápida, ele procurava exatamente o foco naquilo que era mais estético. Não importa se a perspectiva da mesa com relação à cadeira está certa, não. A cadeira está mais baixa que a mesa. Pode ver que o encosto está diferente da parte do assento. Ele está totalmente fora. Mas mesmo assim, para ele era a expressão que valia. Então, por isso ele continuava. Nós temos, por exemplo, a pedreira de Bibelmos, 1939. Nessa pedreira você vê que tem vários planos e eles não acompanham uma perspectiva regular, mas existe uma simplificação. E nós vemos também outra pessoa que vai ser bem emblemática, vai ser o Georges Seurat. Georges Seurat, ele é considerado o primeiro pós-impressionista. O que Seurat fez? Ele fez exatamente aquilo que a gente chamou de visionismo, que nós conhecemos como puntilismo. Então, o Georges Seurat, artista francês de breve carreira, ou seja, ele tem uma carreira, ele morreu com 31 anos, morreu muito novo. Ele também teve inspiração no pintor Eugène Delacroix com relação ao estudo da cor. Então, como Delacroix era uma pessoa que deu uma inovação na cor, ele também ouviu Delacroix, mas ele colocava o quê? Como ele distribuía essas cores. Só que o Seurat ele tinha uma mente muito matemática. Ele olhava por setores de cor, então ele quis trazer isso para a sua pintura. Ele teve sua primeira exposição em 1883 em Paris, trabalhava com pontilismo, usando pontos coloridos para criar as formas, os volumes e as matizes. Uma visão matemática e lógica. O que ele pensava? Ele pensava o seguinte, a visão nós temos hoje dos computadores de uma televisão. Ele pensava que vários pontos juntos, como fossem pixels, eles podiam de longe dar a ilusão de ótica de uma forma. E essa ilusão de ótica podia dar o volume, que é exatamente o tridimensional falsificado num aspecto bidimensional. Então ele trazia essa questão do volume através dos pontos, e quando você indo para trás na obra dele, você via uma coisa totalmente perfeita. Ou seja, ele não fazia o traço tradicional. Então o traço ele é substituído por pontos. Então a percepção de cor e a percepção de traço é feita somente com pontos, e dá essa ilusão de ótica. Então quando você vê essa obra de longe, muito longe, ela fica com uma fotografia, mas quando você chega de perto, você vê exatamente os pontos. E a mistura de cor é feita sobre a aproximação do ponto, por isso que ele tem uma mente muito matemática. A aproximação vai trazer ilusão de ótica para os nossos olhos. Os nossos olhos vão fazer a mistura das cores, e nesse momento a gente vê que o azul começa claro e ele vai indo até o azul escuro. Então isso ele fez como inovação. O quadro emblemático nele é A Tarde do Domingo, da Ilha Grande Jaté, de 1884. Então nesse quadro você vê aquele pontilhado muito grande e esses áreas aqui, a área C, por exemplo, você pode ver ali de perto, você tem os pontos totalmente separados. E esse ponto, quando você vê um pouco mais longe, dá essa ilusão de ótica. Então a gente vê ali o branco do fundo e aqui você já não vê o branco do fundo. Setor A, setor B, setor A, setor B, você vai ver a mesma coisa. Então isso foi uma inovação que ninguém nunca pensou numa coisa dessa e ele lançou isso para o mundo, uma estética totalmente diferente. Certo? Vamos à pergunta número 2, pessoal? Pergunta 2. Qual artista inspirou Georges Seurat na sua concepção do uso da cor? Acabei de falar. Qual é o nome do artista romântico que inspirou exatamente Seurat a fazer esse controle setorial da cor em suas obras? Escreve lá para nós, estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal, manda para nós, ok? O que nós vimos? Nós vimos um pouco do início do pós-impressionismo, ou seja, um grupo de artistas que não se encaixava na estética da época e acabaram dando início a esse movimento. Também acompanhamos um pouco da obra de Cézanne e de Serrault, um dos vários precursores da arte moderna da virada do século XX. Então a gente viu que, primeiramente, artistas que eles não encaixavam exatamente com essa estética que tinha. Quando a gente vê a figura do Van Gogh da vida, você vê que aquelas cores, elas não são cores da realidade, mas a sua interpretação daquele via. Então isso era diferente do impressionismo, que o impressionista fazia o quê? Ele via a cor, representava a cor de forma simplificada. O pós-impressionismo não. O pós-impressionista ele fazia o quê? Ele fazia a sua própria interpretação da cor e a sua composição. E com isso a gente viu que foi dada uma grande mudança. E essa mudança vai fazer o quê? Vai fazer uma ponte exatamente para aquilo que a gente vai conhecer como arte moderna no século XX. Então essa grande transformação que vai ser a base daquilo que a gente está vendo hoje como pós-impressionismo. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Se tenha sido proveitosa, nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.